Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Eles ficaram fascinados por aquela luz, mesmo que de uma maneira bem primitiva. De noite, eles foram para a caverna dormir e se aquecer do frio. Um vale remoto, em um tempo que não sabemos precisar. Algo aconteceu com os nativos que ali estavam estabelecidos, morando em suas cavernas, caçando de dia e descansando à noite. Uma criatura estranha apareceu. Os nativos avistaram no dia anterior uma forte luz se aproximando a toda velocidade nos céus. Eles não entendiam ainda a linguagem. Não sabiam cálculos matemáticos. Eles apenas iam onde tinha comida. Limpavam a área, sem nenhum senso de preservação, e rumavam para uma outra região. Eles ficaram fascinados por aquela luz, mesmo que de uma maneira bem primitiva e rudimentar. De noite, eles foram para suas cavernas, dormir e se aquecer do frio. Naquela madrugada, a criatura estava à espreita. Foi até o leito de um homem e o cutucou para que ele se levantasse. O homem, assim que acordou, olhou nos olhos da criatura. Ela se parecia muito com eles, mas era algo diferente. O primitivo sabia. Naquele momento ele sentiu um medo intenso, algo macabro e tenebroso. Teve mais medo do que quando uma vez se viu sozinho diante de uma enorme fera, com dentes e garras afiadas. O medo ali era diferente. Ele estava diante de algo estranho. O humanoide o chamou para que ele o seguisse. O primitivo não queria. O seu cérebro tinha um mecanismo escondido que o fazia sentir medo da sua própria mortalidade. Mas ele seguiu. A força que aquela criatura exercia sobre ele era brutal. À distância, o homem primitivo observava a criatura. Olhava o contorno do seu corpo. Percebia que era muito semelhante aos seus pares. Mas ao mesmo tempo, essa criatura era tão diferente. Emanava uma aura superior. Se tem uma coisa que alguém primitivo teme, é algo mais inteligente. A inteligência assusta. A inteligência inibe. Quando estavam prestes a chegar em uma clareira, havia uma fogueira acesa. O humanoide pediu que o primitivo se sentasse na frente do fogo e o esperasse. O ser entrou na floresta e demorou poucos minutos para aparecer com uma caça entre os braços. Um javali que tinha sido morto. O homem primitivo não entendia como ele conseguiu caçar aquele animal violento sozinho. E em tão pouco tempo. O animal foi assado na fogueira. O humanoide olhava curioso para o homem primitivo. Queria entender como um ser tão inferior tinha conseguido prosperar. Mesmo sendo assim tão frágil, ele conseguiu chegar ao topo da cadeia alimentar daquele planeta. Qual era o mistério? Quando o homem primitivo terminou a sua refeição, o humanoide mandou de volta à sua caverna. Ao amanhecer, o homem não queria estar mais com o seu bando. Algo cresceu dentro dele. Precisava ver a vida com os próprios olhos. Ele adquiriu uma certa experiência com aquela criatura. Algo dizia que ele precisava evoluir. Algo dizia que ele precisava dar o primeiro passo. Ele iniciou então a sua jornada. À medida que ele avançava, a floresta parecia se fechar ao seu redor. As árvores, outrora vigorosas e verdes,
tornaram-se retorcidas e secas, como se estivessem tentando escapar de algo oculto debaixo da terra. Um silêncio estranho se instalou no ar, interrompido apenas pelo som abafado de seus passos na folhagem morta. Após horas de caminhada, o homem finalmente avistou a clareira da noite anterior. Uma neblina espessa cobria o local, tornando difícil distinguir o que era real e o que era ilusão. Cada passo dado dentro da clareira parecia mais pesado, como se o chão estivesse sugando sua energia. O homem começou a sentir uma presença, algo observando, mas não havia nada visível. O que a princípio parecia ser apenas uma sensação desconfortável, logo se tornou uma verdadeira angústia. O homem teve a impressão de ver rostos como o dele, mas que eram diferentes. Ele sabia o que queria dizer. A todo instante, ele escutava um barulho vindo das árvores. O barulho parecia se intensificar a cada minuto. Sua respiração se tornou ofegante e o seu coração batia muito rápido. O homem ouviu um som, um sussurro baixo e indecifrável, vindo de todas as direções. Ele parou, girando em círculos, tentando identificar a origem, mas era impossível. A neblina parecia se mover, moldando-se em formas que lembravam figuras humanas. Porém, algo estava terrivelmente errado com elas. Seus movimentos eram lentos e descoordenados, como se tivessem sido retirados da realidade e deformados de uma forma grotesca. Desesperado, o homem primitivo tentou sair daquela clareira, mas ele começou a rodar em círculos, sem saber o motivo que o impedia de prosseguir. O medo se tornou real quando ele percebeu que as figuras estavam se aproximando. Seus rostos inexpressivos e vazios, mas carregando malevolência silenciosa. Os humanoides o cercaram. O entendimento entrou na cabeça daquele homem primitivo. Ele estava vendo com clareza qual seria o destino do seu povo. Demoraria milhares de anos para que eles conseguissem chegar ao estado atual dessas criaturas. Era duro e cruel ele estar sentindo isso. É duro e cruel você receber um dom que sabe que vai perdê-lo um minuto depois. Mais cruel ainda é saber que mesmo que ficasse com o dom, não teria o que fazer com ele. Ninguém o entenderia. Estaria falando sozinho ou com as paredes. Ele enlouqueceria. O vale da estranheza nos salva de nós mesmos quando tentamos olhar para o abismo. Naquele momento profundo de reflexão e introspecção, o barulho da sua tribo começou a soar forte em uma distância próxima. O homem primitivo estava sentindo. Os humanoides se entreolharam. Acharam que o homem primata os havia traído. Em poucos instantes, os homens primitivos caíram atacando os humanoides, com medo do desconhecido, com medo do que eles poderiam se tornar. A força do homem primitivo venceu a inteligência dos seres de outro tempo, que não tiveram a mínima chance. Seus corpos foram enterrados ali mesmo na clareira, e só foram seres descobertos pelo antropólogo Andy Brennan milhares de anos depois. Ele ficou estarrecido com o que chamou de o choque do mundo, algo que fez todos ficarem maravilhados e ao mesmo tempo incrédulos com a descoberta. Olhando os modelos em 3D nos computadores, o Vale da Estranheza assaltou as suas mentes. Como isso era possível? Talvez exista uma civilização perdida em algum ponto daquele lugar misterioso. Ela age mudando e manipulando o mundo em que vivemos. Estava acabado.
destruído. Boiava em cima de um pedaço de madeira. O sol tinha castigado o dia inteiro. A noite castigou com frio. O dia castigou com sol. Está agora estirado. Ele não pode beber a água do mar. Está desidratado, com algumas bolhas de queimadura na pele. O sol lhe tirou todas as energias que em algum momento daquele dia ele ainda guardava. Ao longe, ele viu uma tartaruga marinha enorme se aproximando. Achou que deveria ser uma miragem ou ilusão. Em cima, como que pegando uma carona, uma enorme lesma do mar. A tartaruga era imensa. Deveria ter mais de uma centena de anos, com certeza. Agora o homem estava se lembrando. Ele deveria ter atravessado a zona proibida, que o levava a um triângulo que não era para ninguém entrar. Seria essas as criaturas mitológicas que as pessoas sempre falavam? Estava em uma jangada pescando do outro lado da costa, no meio da tarde. Quando estava se preparando para zarpar de volta para a terra firme, a pescaria havia dado um ótimo resultado. No dia seguinte, poderia fazer um bom troco vendendo no mercado. Estava precisando alimentar a família e pagar algumas dívidas. Aquela pescaria foi muito bem-vinda. Acontece que bem longe, algo parecia ter acontecido na área proibida. Uma enorme movimentação de água. Uma maré muito acima do normal. Ondas com muitas dezenas de metros se aproximavam do pobre homem e da sua humilde jangada. Ele se ajoelhou e rezou. Era a única coisa que estava na sua alçada a fazer ali. Torcer, rezar, para sua jangada resistir. Mas ela não resistiu. Logo no primeiro impacto, ele foi jogado longe, para o alto, caindo como em um mergulho de águas profundas. O mastro da jangada, destruído. A vela, destruída. Só tinha restado um pedaço de madeira, aonde ele tinha emergido e se agarrado. Uma verdadeira tábua da salvação. Se ele conseguisse sair vivo, teria que fazer uma grande oferenda à sua mãe protetora. Nos dias difíceis de hoje em dia, qualquer bênção é bem-vinda. O mal está sempre à espreita. A tartaruga se aproximou dele. A enorme lesma se movimentou e parece ter falado pausadamente algumas palavras com ele. Nos acompanhe. Acho que você não tem muita escolha. Segure aqui nesses suportes, no casco da tartaruga. Sem outras opções, o homem obedeceu. A tartaruga, sem nenhum aviso prévio, desceu em disparada para o fundo do oceano. O homem viu um cenário estranho. Ele olhava para o fundo do mar e viu uma quantidade absurda de navios e aviões caídos, pequenos barcos e uma quantidade inacreditável de ossos. Todas essas pessoas mortas são oferendas que as pessoas prometem. Elas prometem mundos e fundos, mas quando chega a hora de pagar, se esquecem. Mas esse lugar faz a cobrança. Aqui existe um portal que transcende os conhecimentos humanos. Aqui, nada é realmente o que parece. Pode não ser o dia do marinheiro morrer, mas se for do capitão de pagar a sua dívida, eu só lamento. Chegando aonde não é para nenhum homem chegar, ele foi apresentado a uma divindade que estava sentado em um trono de ouro. O homem se ajoelhou, mas não havia necessidade de mais cerimônias. O caso estava praticamente encerrado. Aquele homem
A partir de hoje, seria reverenciado pelo mundo inteiro, cobrando as dívidas e punindo a quem de certa forma mereceu. A sua reza sincera fora trazida pela agitação das ondas do mar. Essas ondas que fizeram sua jangada quebrar foram produzidas quando um enorme navio veio naufragar. Como ele era muito grande e poluiria o ambiente do fundo do mar, o mar se abriu para engolir aquela embarcação enorme. Quando ele se fechou, produziu um enorme terremoto que produziu um maremoto e o levou até aquela situação. A tartaruga nadou com ele de volta até a sua vila. Ele tinha agora uma aura diferente, irradiava um poder que era muito difícil de explicar. As pessoas caíam de joelhos. Por algum motivo, suas bolhas e a insolação ficaram no passado. Ele renascia como um novo homem agora. Os mistérios do Triângulo das Bermudas vai muito além da nossa compreensão de mundo. Enquanto o homem estava sendo escolhido de fazer a justiça, cobrando e punindo a quem estava em pecado, por outro lado, o capitão do barco naufragado tinha se encontrado com um ser maligno de outra dimensão. Ele foi encarregado de trazer a discórdia e o caos para o mundo. Talvez exista uma civilização perdida em algum ponto daquele lugar misterioso. E ela age mudando e manipulando o mundo em que vivemos. Se fosse do seu interesse, a fome e as desgraças do mundo poderiam sumir em muito pouco tempo, ficando confinado a situações específicas. Mas talvez a humanidade cresça nessas horas. Quando a necessidade bate a porta, evoluímos, porque somos obrigados a evoluir. Agora, um ser de justiça e um outro de destruição estão soltos pelo mundo. Eles não se conhecem. Eles não sabem da existência do outro. Mas no fundo do coração de ambos, eles anseiam um duelo contra algo que eles não sabem. A justiça, nesse exato momento, está punindo uma pessoa por não ter pago uma promessa feita. Um raio que desceu do céu a seu comando queimou um lado do seu rosto. Isso por ele ser de uma misericórdia sem tamanho. A pessoa devedora se desculpou, caindo de joelhos e prometendo reverter os seus atos. O maligno agora estava arquitetando entre alguns governantes o caos que seria uma nova e enorme guerra, envolvendo as nações mais poderosas, levando em consideração que o vencedor levaria o planeta, dominaria todos os povos. Era uma grande questão a ser considerada. A enorme tartaruga nadava em um oceano imenso, observando todas as coisas estranhas que aconteciam naquele lugar, como uma testemunha que não vai precisar decidir nenhum lado. A lesma, se for colocada sozinha no mar, não vai durar muito tempo, uma criatura ajudando a outra. É o suficiente para que o mundo seja um lugar melhor. A luz e as trevas um dia vão se encontrar, vão duelar, e só assim saberemos qual será o destino da nossa existência.